Segundo o IMB, quase 16 bilhões de dólares por ano são perdidos com roubo, resgates, atrasos no transporte e outros fatores relacionados à pirataria. Parece coisa de filme, mas a parada é séria mesmo. Esses piratas modernos são tão audaciosos que já se envolveram com navios de guerra e atiraram em helicópteros militares. Para se protegerem, navios porta-contêineres e outros navios de carga desenvolveram uma série de táticas de defesa. E ao contrário das soluções militares, a maioria dessas táticas não é letal. Atualmente, a principal técnica de combate aos piratas é o uso de canhões de água. Essas mangueiras de alta pressão são capazes de derrubar homens adultos no oceano e até mesmo desviar a direção do barco. Os bocais das mangueiras são feitos de aço inoxidável e podem ser controlados remotamente da ponte de comando do navio ou configurados para operar automaticamente. Essa característica é muito importante, pois os piratas utilizam armas de fogo com frequência durante seus ataques, o que poderia representar um risco de ferimentos graves ou até morte se os tripulantes estivessem operando as mangueiras no convés. Essas mangueiras têm um alcance impressionante, permitindo que a tripulação do navio afaste os piratas antes que eles cheguem perto o bastante para representar uma ameaça à embarcação. Existem muitos tipos diferentes de mangueiras e abordagens para usá-las. E embora muitos duvidem de sua eficácia, os testes realmente mostram que esta é uma opção viável de segurança marítima. As mangueiras também podem ser usadas para tentar encher os barcos e torná-los muito mais difíceis de manobrar. No final das contas, a pressão da própria mangueira geralmente é suficiente para impedir que um piloto de barco mantenha o curso, pois o obriga a se concentrar em proteger os olhos em vez de seguir em direção ao alvo. Em outros casos, especialistas em segurança marítima argumentam que deter os piratas de alguma forma pode ser mais eficiente do que simplesmente tentar impedir suas ações. Isso levou ao desenvolvimento de uma armadilha passiva e não letal, projetada para manter os piratas longe da embarcação. Nela, barreiras construídas nos lados do navio arrastam uma série de linhas. Se um barco se aproxima das linhas, o hélice fica enroscado, fazendo o motor parar e obrigando os piratas a perderem tempo o limpando. Colocar guardas armados em um navio é uma maneira mais agressiva de lidar com a pirataria. Estatísticas mostram que navios com proteção privada têm menos chances de serem atacados. A ideia é intimidar os piratas, mas é preciso considerar que isso aumenta os custos com armas e equipamentos de segurança. As armas sônicas oferecem uma maneira única de neutralizar piratas usando o poder do som. A arma sônica emite um ruído agudo que excede o limite de tolerância de um ser humano médio, forçando os piratas a recuarem. Essa tecnologia já foi testada e implementada com sucesso em alguns navios de carga e cruzeiros. Muitos navios hesitam em usar arame farpado devido à sua conotação agressiva, mesmo que seja uma medida não combativa. Isso pode criar uma imagem hostil que muitas embarcações civis preferem evitar. No entanto, o uso de arame farpado para cobrir os navios tem se mostrado altamente eficaz na prevenção de embarques piratas.
Devido à importância do transporte para a economia global, a segurança marítima evoluiu para um negócio multibilionário. As tripulações são treinadas para implantar vários métodos de proteção. O planejamento é uma parte importante desse processo. Esses homens e mulheres são essencialmente as equipes do Exército dos Mares e têm a responsabilidade de proteger seu navio, carga e tripulação a todo custo. É fundamental que os membros da tripulação sejam treinados em táticas anti-pirataria e estejam prontos para agir rapidamente e com eficiência em caso de ataque. Isso inclui a realização de exercícios práticos, o estabelecimento de protocolos de comunicação e a garantia de que todos os membros da tripulação saibam como reagir diante de um ataque. Além disso, é essencial que saibam identificar e relatar possíveis ameaças às autoridades competentes. Mau tempo e decisões ruins podem colocar o navio de qualquer tamanho em grande perigo. Quando isso acontece com um navio com muitas pessoas a bordo, a solução mais comum é abandonar a embarcação. Isso consiste em evacuar a tripulação e passageiros por meio de botes salva-vidas. A maioria dos botes salva-vidas modernos são bastante diferentes dos usados no passado, sendo autossuficientes e motorizados. Esses barcos não apenas são capazes de afastar as pessoas do perigo, mas também de transportá-las em segurança. Outra coisa que mudou nos botes salva-vidas modernos é o mecanismo de lançamento. Em vez de descer lentamente na água, muitos deles são lançados de rampa. Isso acelera o processo de evacuação e, como o próprio barco é selado de cima a baixo, os riscos de um incidente são muito baixos. Algumas empresas estão desenvolvendo tecnologia não só para evitar que os botes salva-vidas afundem, mas também para prevenir o naufrágio de embarcações pequenas e médias desde o momento em que entram na água. A Hafnar Maritime, localizada na Islândia, recentemente lançou uma linha de embarcações que tem um sistema de auto-endireitamento. Por meio dessa tecnologia de ponta, a Hafnar assegura que essas embarcações se endireitam automaticamente, mesmo quando viradas completamente de cabeça para baixo na água. Esse tipo de tecnologia seria muito útil em várias situações marítimas. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer antes de poder ser aplicado em grandes embarcações. Sejam os piratas ou a mãe natureza furiosa, a tripulação tem que estar preparada para enfrentar essas adversidades marítimas. Para saber mais sobre o mundo dos navios, assista a esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Se inscreva e deixe o like. Falou!